As ideias de brinquedo e projetinhos dos meus canais, elas são todas gratuitas. Você não paga nada. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva. Sejam bem-vindos aos meus canais. Mas é claro que se você puder dar um joinha e compartilhar para os seus amigos, eu ficarei muito grato, porque só assim o YouTube vai divulgar para mais pessoas. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe para os seus amigos. Imã de ferrite, outro imã de ferrite, peça do radiador do magnetron. Os dois ímãs também pertencem ao magnetron. Esse tubo plástico que vocês estão vendo aí, que na realidade não é um tubo plástico, é proteção de lâmpadas de LED. Eu peguei duas proteções e encaixei como se fosse um tubo. Para o projetinho ficar legalzinho, bonitinho, o ideal é que seja um tubo uniforme aqui, tá? Não duas emendas de duas concavidades que fechou uma circunferência. Não, o ideal seria o tubinho inteiro aqui bonitinho. E a numeração também seria ideal que ela fosse colocada nesse tubo uniforme linear aqui, para evitar dele pegar aqui em caso de movimento aqui, ó, ele grudar aqui no 2, grudar aqui no 3, grudar aqui no 4 e assim sucessivamente, tá? Por que eu estou falando as peças, da onde foi, por que foi, etc e tal? Justamente porque isso que vocês estão vendo aqui, esse brinquedinho muito simples aqui, custo zero. O que é custo zero no meu ponto de vista? Eu não gastei um centavo, tá? Peguei um magnetron que eu ia descartar, jogar no lixo, tirei os dois ímãs. Quando eu falo jogar no lixo, tá? Muitas vezes eu reciclo o alumínio, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui vale ouro, tá? Tem o ímã também que eu uso para projetinhos e tem outras coisas, tá? Quando eu falo jogar no lixo, eu quero dizer que eu não vou usar mais no micro-ondas. Essas canaletas que protegem as lâmpadas de LED, aquelas lâmpadas compridas lá de mais ou menos 1 metro, também eu ganhei algumas, mais de 2 dezenas delas, tudo queimadas. Então eu usei os LED para alguma coisa, uso essas canaletas para outras, na maioria dos casos para fazer projetinhos simples, projeto básico, tá? Justamente para ensinamento, tá? Ah, mas isso não faz sentido um brinquedo desse. Não, não faz sentido mesmo, tá? Se você tem dinheiro e você pode ir lá comprar um celular para o seu filho de 2 meses, 3 meses ficar brincando, navegando na internet, eu posso garantir para você que no futuro será um Einstein a menos no universo. Mas para quem não tem condições, para quem brincou com lata de leite, tá? Cheia de areia e arrastando com arame, para quem brincou com espiga de milho, dizendo que era boneca, para quem cortou chinela havaiana, fazendo rodinha de carrinho, latinha de azeite, dizendo que era uma piruinha, um ônibus, isso aqui está acima da tecnologia, tá? Igual eu falei no início, a ideia do brinquedo muitas vezes eu dou de graça, mas o que você vai fazer com ele fica a seu critério, tá? Por exemplo, aqui, dependendo de quantos anos você tiver de casamento, tá? Você chega na esposa e fala assim, ó, se você conseguir colocar o ímã parado aqui no 0, eu vou lavar a louça e arrumar a casa, tá? Aí ela vai tentar e ela não vai conseguir, tá bom? Essa é uma sugestão básica, tá? Não quero caçar briga com ninguém. A outra ideia é você segurar a base dele aqui assim, ó. Você leva ele lá embaixo e solta de vez e vê o máximo que você consegue que ele suba, tá? Olha aqui, ó. O máximo que eu tô conseguindo é o 2. Então, se eu tivesse que apostando com alguém, tivesse apostando, conversando com alguém, então eu ia, é claro que eu não ia falar que eu ia conseguir mais do que isso, tá?
Olha aí, ó. A ideia de magnetismo dos polos, né? Magnetismo do ímã, dos polos magnéticos do ímã. Por que que esse aqui não está grudando em hipótese alguma lá embaixo? Olha aqui, ó. Não vai grudar de maneira alguma, tá? Só se eu inverter um. Porque os polos aqui são polos iguais. A ideia é de você ensinar seu filho a respeito dos polos dos ímãs. Ó, meu filho, isso aqui não está grudando aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Está repelindo porque os polos são iguais. Se eu virar aqui, tirar aqui fora e virar ao contrário, aí ele vai grudar porque vai ficar polos diferentes, tá? Olha aí, ó. Muitas vezes é um passatempo, tá? Tem gente que fala, nossa, mas o cara perder tempo fazer um vídeo para mostrar isso. Eu particularmente tenho muitos vídeos aí que as pessoas já fizeram comentários aí que até Deus duvidaria que o ser humano seria capaz de comentar. Eu particularmente não ligo, que isso aqui para mim é uma diversão. O que eu quero é, assim como eu me diverti bastante com lata de óleo, espiga de milho e sandália havaiana velha que eu cortava para fazer rodinha e brinquedo, que as pessoas que não têm condições de comprar, tá? Que faça também. Use a criatividade. Eu não sei se vocês observaram, depois do advento da internet, do celular, do computador, a gente não ouve falar mais com muita frequência de pensadores, né? De projetos, de criadores, coisas importantes, né? Aqui no Brasil eu estou falando. Lá fora, nos países europeus, são tão gelados que as pessoas ficam tanto tempo dentro de casa que tem muitas coisas que eles já têm lá que nós só vamos ter aqui no Brasil daqui uns 10 anos. Eu posso citar como referência básica, eu estive lá em 2010, o iPhone que eles tinham lá foi chegar aqui em 2018, 2020, na época. Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer em incentivar a criança, né, a pensar, a raciocinar. O que eu estou falando aqui é coisa básica, mas aí de repente o seu filho vai mexer com isso aqui, brincar com esse negócio aqui, ficar longe do celular, ficar longe de computador, ficar longe de videogames, né? E aí ele vai desenvolver o próprio raciocínio dele, né? Como é que isso aqui, por que que isso aqui não cola, tá? Por que que isso aqui não sai daqui? O que acontece, tá? É o tal do magnetismo do ímã. Os polos magnéticos do ímã, tá? Então, a sociedade, eu parto do princípio que cada sociedade tem os indivíduos que merece, tá? Eu ultimamente tenho observado com muita frequência pais e mães, para que o filho não chore, o pai vai lá e dá um celular na mão de um filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí o menininho fica lá com aquele negócio na mão e vai tirar aquele negócio da mão dele para você ver o inferno criado. Se já tinha um inferno criado antes dele pegar, imagina depois. Eu não sou contra envolver as crianças com a tecnologia, só que tem que limitar, tá? Eu sou a favor de você pegar livros, tá? Livros físicos, pegar na mão livros, seja do que for, histórias infantis, seja de contos, seja de piada, seja da língua portuguesa, seja da geografia, para forçar a mente da pessoa, tá? Eu uso o termo forçar, mas não é forçar. Quanto mais você lê, mais expande a sua memória de arquivamento da língua portuguesa, tá? Uma pessoa que lê bastante, tem vários, lê pelo menos um livro, né? Um livro no mês é o suficiente. A pessoa tem uma flexibilidade maior quando for escrever uma redação, escrever uma carta para alguém. Ela tiver dúvida se a palavra é com C cedilha, se é com 2 S, se é com 2 M, com 2 R, ela vai pegar uma palavra com equivalência igual àquela que ela está na dúvida, né? De repente, se ela estiver na dúvida. Não é muito comum quem lê muito ter dúvida, mas eu estou só deixando isso mais claro. Então é um brinquedinho, é uma coisa simples, custo zero. Você pai, você mãe pode fazer, até a criança pode fazer, se ela tiver acesso a esse material, tá? Esse era o principal objetivo do vídeo. O custo para você estar tendo acesso a isso é grátis também. Mas se você puder compartilhar com seus amigos, para ele vir no meu canal, dar um joinha,
dar uma sugestão, de repente o que eu fiz aqui é tão básico, falar, mas por que você não fez assim assado, né? Não seria melhor se fosse assim o assado, se tivesse aqui um preso aqui em cima e o outro ficasse aqui boiando, tá? Eu tenho um vídeo aí mostrando um imã desse flutuando, tá? Aí vocês vão aumentar e melhorar a qualidade daquilo que vocês aprenderam basicamente. Esse era o principal objetivo do vídeo, projeto simples, custo zero, tudo que vocês precisam encontrar é um magnetron e uma lâmpada de LED que foi jogada, que tem muitas, né? Se você procurar, tem muita jogada por aí, no ferro velho principalmente. E aí você tira a canaleta, se possível, ao invés da lâmpada de LED, da canaleta da lâmpada de LED, você usar um tubo único, que aí evita de estar pegando aqui, tá vendo? Ó, esse aqui é um projetinho, um rascunho, tá? Que a gente chama de rascunho. É um pré-projeto, na realidade, né? Então, ele está batendo aqui. No próximo que eu fizer, não vai ser duas canaletas de lâmpada de LED. Vai ser um tubo com diâmetro menor do que o diâmetro do ímã, para ele caber com facilidade, subir e descer assim, ó. Que aí eu tenho certeza que ele vai vir mais alto aqui, sem pegar em ninguém. Beleza? Esse era o principal objetivo do vídeo. O custo desse vídeo, se você quiser pagar, é um joinha e um compartilhamento. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.